que é o TDAH? O que acontece no cérebro da criança que tem este transtorno? O TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, que faz parte do desenvolvimento do sistema nervoso central da criança e que compromete todo o seu desenvolvimento corporal e cognitivo e persiste durante a vida adulta. Portanto, para ser TDAH, os sintomas precisam estar presentes na infância. Este é um critério muito importante para a conclusão do diagnóstico de TDAH em adultos, ter marcadores que surgiram desde a infância e vieram acompanhando o indivíduo até a vida adulta. Estudos dentro da neurociências que buscam entender a neurobiologia do transtorno mostram que indivíduos com TDAH têm alterações neuroquímicas em seus neurotransmissores, principalmente atrelados ao neurotransmissor dopaminérgico, ou seja, a dopamina e a norepinefrina. Alguns pesquisadores apontam que estes neurotransmissores estão menos disponíveis em certas regiões do cérebro, principalmente na parte do córtex pré-frontal, gerando assim os três principais sintomas do TDAH: desatenção, agitação e impulsividade. Quando falamos que uma substância é um neurotransmissor, estamos dizendo que ela funciona como um mensageiro químico, levando informação de um neurônio para uma célula receptora. São eles os responsáveis por passar informações entre um neurônio e outro. Temos vários tipos de neurotransmissores. Contudo, alguns bem específicos são importantíssimos para a nossa regulação e controle motor, regulação e controle emocional e até mesmo o controle dos nossos pensamentos. A dopamina é o neurotransmissor mais atrelado ao humor, criatividade, motivação e desempenho físico. Ou seja, ela funciona em diversas áreas do nosso sistema nervoso central. A dopamina também está relacionada diretamente com o nosso sistema de recompensa, que é um circuito neural no cérebro, localizado nos gânglios da base. Este sistema influencia diretamente as nossas emoções. Ele também traz para nós aquela sensação de recompensa, garante a nossa motivação para a realização de atividades práticas do dia a dia. Nos faz sentir expectativas e nos traz ânimo. Nos traz também a sensação de felicidade quando comemos ao ter fome ou quando estudamos e aprendemos sobre assuntos que gostamos. Da mesma forma, a falta de concentração deste neurotransmissor neste sistema de recompensa dentro do nosso sistema nervoso central gera quadros de depressão e até mesmo doenças metabólicas. São coadjuvantes da dopamina a noradrenalina, que possui a função de aumentar a energia química do nosso organismo, para assim darmos respostas rápidas em situações de estresse, e a serotonina, que desempenha um trabalho relacionado aos sentimentos de satisfação e bem-estar. Bom, existem muitos outros neurotransmissores envolvidos na sintomatologia do TDAH. Não vou me ater em explicar todos, até porque eu não tenho esta capacidade, mas é um assunto que eu venho estudando muito, porque, como já mencionei, eu tenho o diagnóstico de TDAH, então eu estudo muito sobre este diagnóstico para poder cuidar melhor de mim e também porque eu adoro entender como o cérebro funciona. Posso até dizer que esse é um hiperfoco meu, mas também tenho estudado sobre estes neurotransmissores para conseguir cuidar melhor do Gustavinho, meu filho, que já tem alguns sinais marcantes de hiperatividade e desatenção. E também, é claro, para ajudar ainda mais de forma prática os meus pacientes e as famílias que eu atendo. Bom, estas substâncias, ou melhor, estes neurotransmissores, são inclusive os principais alvos dos psicoestimulantes, que são os medicamentos à base de metilfenidato, utilizados para o tratamento do TDAH. A dopamina é o principal alvo deles, tá? Eles bloqueiam o transportador de dopamina, produzindo assim um aumento na concentração dela nos gânglios da base. Eles aumentam temporariamente a disponibilidade de dopamina na fissura sináptica do neurônio. Como há uma diminuição destes neurotransmissores, pessoas com TDAH perdem rapidamente o interesse pelas coisas e tarefas. Estão sempre buscando por novos estímulos, não conseguem se concentrar, ter um tempo adequado de atenção, podem apresentar dificuldades na memória de trabalho e também aprendizado. Alguns estudos que utilizaram exames de neuroimagem afirmam que o TDAH gera um atraso de maturação cerebral. Por isso
crianças que têm os sintomas podem não ter mais os sinais na vida adulta e tampouco apresentar o transtorno. O TDAH tem como causa principal a herdabilidade genética, ou seja, fatores genéticos atrelados, mas também a associação com fatores ambientais e gestacionais. Dentre o fator genético, existem as causas genéticas estáveis e as genéticas dinâmicas, que afetam a expressão do transtorno desde a infância até o início da vida adulta. Acho importante entendermos sobre isso porque, infelizmente, vamos escutar que o TDAH, assim como o autismo, virou uma moda. Vamos ouvir de pessoas leigas que agora todos têm TDAH. Vamos entender melhor sobre isso? Na verdade, muitas pessoas podem carregar o componente genético do transtorno, mas não desenvolvem de fato o transtorno. Acabam superando aquelas dificuldades do início do seu desenvolvimento. Podem apresentar alguns sinais, mas que não são persistentes. Elas acabam superando suas dificuldades, mas carregam sim um fator genético, que corresponde ao transtorno de TDAH. O termo transtorno se refere principalmente a uma desordem, uma desorganização que traz um grande prejuízo funcional para a pessoa e também para os que convivem com ela. Muitas pessoas carregam o componente estável do gene atrelado ao TDAH, mas no dia a dia não apresentam de fato uma disfunção, um transtorno persistente. Já os fatores dinâmicos são fatores que ligam e desligam durante o desenvolvimento e são responsáveis pela persistência na vida adulta. Por exemplo, alguns adultos que podem ter passado pelas suas infâncias com algumas dificuldades, em determinados momentos tiveram mais sintomas e outros nem tanto. Contudo, na vida adulta, algumas dificuldades se acentuaram e se tornaram persistentes, acarretando assim prejuízos nos relacionamentos e na vida profissional. Da mesma forma, uma outra pessoa pode ter apresentado algumas dificuldades quando criança, na vida adulta tem mais dificuldades em comparação a outras pessoas, mas ela se supera, não carrega de fato um transtorno diário. Deu para entender um pouco esta questão? Existe um estudo dentro da genética molecular que descobriu 12 loci no genoma ligados a variantes do risco para o TDAH. Existem muitas variantes que podem modificar o risco do transtorno, além das questões genéticas. Há os fatores ambientais e gestacionais também, que têm forte ligação com a causa do TDAH, como já mencionei. Então, crianças que passaram por situações de estresse, privação, baixa nutrição e poucos estímulos podem vir a desenvolver o transtorno. Agora também, existem os fatores que trazem uma piora do comportamento, ou seja, um agravamento dos sinais, como por exemplo, a ingestão de muito açúcar.